O governo americano retira Alexandre de Moraes e esposa da Alice Magnitsky. Então, bora lá, meu povo. Vamos pingar, gente, através do Superchat, Super Stickers ou folhademocrata@gmail.com. Então, aqui, lei é utilizada pelo governo americano para punir economicamente estrangeiros. Ministro havia sido sancionado em julho e o argumento envolvia o julgamento de Jair Bolsonaro, que ninguém mais se importa, né? Vamos lá, nobody cares a Jair Bolsonaro. Ninguém tá bem aí mais para esse negócio. E o governo dos Estados Unidos retirou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e sua esposa Viviane da lista de sancionados da Lei Magnitsky. O comunicado do governo americano não explica as razões para a retirada da lista, mas vocês se lembram que o Lula estava negociando já, mesmo com o tarifaço. O presidente Lula veementemente comentava que ele desejava derrubar as sanções da Magnitsky com relação aos ministros do STF. Então, foi mais uma vitória das reuniões do presidente Lula e do presidente Trump, que começou lá na química que eles tiveram no G20, depois eles foram para a Malásia. Aliás, não, tá certo. E aí, por conta de alguns calls, né, que eles fizeram, algumas teleconferências também, acabaram se encontrando pessoalmente na Malásia, conversaram a questão do tarifaço, reduziu 10%, depois a gente teve aquela redução significativa aí das nossas tarifas, mas o presidente Lula sempre dizia, eu estava tentando hoje pegar aqui o pronunciamento que ele deu no dia do tarifaço, eu não encontrei, mas que falava justamente sobre isso. E é uma grande vitória para a gente, né, do Brasil, principalmente com relação a quem? Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, esse povo que foi para os Estados Unidos para ir contra o nosso país, inclusive indo contra a nossa lei de segurança nacional. Então tá aqui, ó. Eduardo diz que recebeu com pesar a decisão dos Estados Unidos na retirada das sanções contra Alexandre de Moraes. Está aqui a nota que eu ia falar a nota que o Bolsonaro deu, a nota que o Eduardo deu. Ele afirmou nessa sexta-feira que recebeu com pesar a notícia que o governo dos Estados Unidos retiraram as sanções. O governo dos Estados Unidos retirou, pronto, as sanções contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Em uma nota postada no X, antigo Twitter, o deputado disse que a sociedade brasileira perdeu uma janela de oportunidade para enfrentar os seus próprios problemas estruturais. Então, tá aqui. O Eduardo assina a nota com Paulo Figueiredo, aliado do deputado e neto do último presidente da ditadura. Os dois são apontados como os principais articuladores das sanções contra o ministro do STF junto ao governo americano. Então, gente, no final das contas, essa palhaçada que eles fizeram só prejudicaram a eles mesmos, né? Porque eles agora vão ser tirados de imbecis, enfim, eles foram contra a própria pátria, né? Isso nós já sabíamos. Mas, principalmente, agora eles têm a resposta de que o nosso governo realmente sabe o que está fazendo, que eu acho que é o principal que a gente tem que destacar aqui, e que o Lula foi muito combativo com a sua equipe, com o Geraldo Alckmin, vice-presidente, com o Mauro Vieira, para que nesse momento a gente possa estar lendo esse tipo de postagem aqui. Vamos lá, Eduardo Bolsonaro, nota pública. Vocês estão conseguindo ler por aí? Gente, ó, até agora não caiu um pingo nessa live, meu povo. Vamos lá, vamos contribuir. Essa semana foi uma semana difícil. O criador de conteúdo tá desmaiando na sexta-feira à noite. Então vamos lá através do Superchat e do Super Stickers, ou através do Pix, folhademocrata@gmail.com. Quem puder chegar com 5 maroto, um 10, um vintão, um mico leão dourado, pode chegar até com uma onça, quem puder chegar com a onça aí, tiver com o 13º na conta, chega com uma onça aí para ajudar, porque literalmente, gente, nós só temos a vocês para continuar o nosso trabalho. O YouTube, ele é entojado, então as visualizações acabam não contribuindo tanto para os custos do nosso canal, é um valor muito ínfimo, perto do que
do que nós precisamos para continuar o nosso trabalho. Então, peço a vocês que cheguem conosco através do Superchat, do Super Stickers ou do Pix, forademocrata@gmail.com, em nome de Alessandra Luiz Fontes, a Xanda. Está em nome dela o Pix, tá bom? Então, só coloquem aqui no chat quanto que vocês conseguiram enviar para a gente. Vamos ler aqui a nota do Banana. O Little Banana, recebemos com pesar a notícia da mais recente decisão anunciada pelo governo americano. Somos gratos pelo apoio que o presidente Trump demonstrou ao longo dessa trajetória e pela atenção que dedicou à grave crise de liberdades que assola o Brasil. Lamentamos que a sociedade brasileira, diante da janela de oportunidade que teve em mãos, não tenha conseguido construir uma unidade política necessária para enfrentar os seus próprios problemas estruturais. A falta de coesão interna e insuficiente apoio às iniciativas conduzidas no exterior contribuíram para o agravamento da situação atual. Esperamos sinceramente que a decisão do presidente Donald Trump seja bem-sucedida em defender os interesses estratégicos dos americanos, como é seu dever. Quanto a nós, continuaremos trabalhando de maneira firme e resoluta para encontrar um caminho que permita a libertação do nosso país no tempo que for necessário e apesar das circunstâncias adversas. Que Deus abençoe a América e tenha misericórdia do povo brasileiro. Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Gente, é tão confuso, né? Que Deus abençoe a América e tenha misericórdia do povo brasileiro. Então, assim, o povo brasileiro que se lixe, né? Que Deus se com a América, a gente que... Primeiro que assim, eles não estão trabalhando em nada relevante, porque você pedir a intervenção do Estado americano, seja de que forma for, com as forças militares ou através da implementação de uma legislação, como foi no caso da Lei Magnitsky, com relação aos ministros do Supremo, Alexandre de Moraes, e a sua esposa, isso já demonstra... ir contra a segurança nacional. Então, ele já está indo contra o seu Estado, clamando para que outra nação faça essa intervenção. Então, de forma administrativa, e muitas vezes, como até o Flávio Bolsonaro disse, através das forças militares. Então, assim, a gente quer mais que o Bananinha e o Paulo Figueiredo chorem no banho hoje. Essa, com certeza, é a maior vitória do nosso dia aí. As emendas também parlamentares, que nós vamos continuar falando por aqui, mas essa, com certeza, por conta de toda a articulação que eles fizeram, a maneira que isso foi tratado como um achincalho de que um deputado e um que se diz jornalista aí, que é no caso do Figueiredo, nos Estados Unidos, falando o tempo todo, não, porque nós estamos conversando aqui com o Marco Rubio, o próprio Marcos Duval também. Inclusive é um dos que eu quero muito ver qual vai ser a grande manifestação que ele vai fazer da Magnitsky, porque ele o tempo todo dizia que o Marco Rubio estava fechado com o Brasil para a Magnitsky, que o Alexandre ia aguentar e que ia vir mais. Então é isso que a gente quer ver. A gente quer ver o circo pegar fogo, como eu brinco. A gente quer ver o rabo deles pegando fogo, os bombeiros entrando em greve. Então é isso que a gente quer. A gente quer mais é que se ferre mesmo. Bom, e aqui o Flávio Bolsonaro faz a avaliação positiva após Trump derrubar a Lei Magnitsky. Então vamos ver por aqui o que o Flávio Bolsonaro falou. Parece que tem um videozinho dele que aí fica melhor. O senador Flávio Bolsonaro afirmou nessa terça-feira, terça-feira não, né? Sexta-feira, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um gesto gigante em favor da anistia no Brasil. Segundo Flávio, o posicionamento do líder americano representa o início de um caminho para que as relações entre Brasil e Estados Unidos voltem à normalidade democrática. Gente, mas eles não fizeram absolutamente nada para isso. Nem o Eduardo, muito pelo contrário. Se não fosse a nossa equipe com a nossa equipe diplomática, com o presidente Lula e com o vice-presidente Geraldo Alckmin, nada disso estaria acontecendo. Eles, muito pelo contrário, eles só atrapalharam mesmo no caso. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho
das meninas, muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui. E a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!